no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago 1, verso 2. É um texto muito significativo que vai nos ajudar na nossa fé. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3. Pois sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Sem lhe faltar coisa alguma. Eu queria ler também o livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, 9, que também é um texto que fala sobre o mesmo assunto. E nós vamos discorrer sobre isso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pai, fala com cada um dos nossos ouvintes e participantes desta live neste momento. Nós estamos aqui agora ao vivo para te abençoar. E nesse momento, é o momento da palavra. E a palavra, ela gera fé no coração daquele que ouve. Ela gera expectativa. A gente guarda aquilo e ela muda. Pedro, quando foi falar com Jesus, Jesus disse assim: você já está limpo, Pedro, pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra cuida, a palavra molda, a palavra transforma. E Pedro, ouvindo aquilo de Jesus, disse assim: lava-me por inteiro. E Jesus estava dizendo para Pedro que isso é um processo, é um processo. É um processo. Ele queria lavar só os pés. Só os pés. Porque lavando os pés de Pedro, porque o pé é o lugar que você tem o contato diário com a natureza, com a terra, com o mundo que nós vivemos. E tem alguns irmãos que eu conheço, que é do tempo, irmão Ed, por exemplo, que só lavava o pé na bacia d'água. Estou certo, irmão Ed? Mas tem alguns aí por aí que gostam de pular banho. Eu vou dizer dois para você que gostam de pular banho. É o Felipe e o Lucas, meu genro. Eles pulam banho. Ou seja, de hoje para amanhã pula. Então faz de conta que aquele dia não existiu. A minha avó diz que a avó dela, né, a Marcinha também, minha irmã, é do tempo que pulava banho. Mas a minha avó conta que a bisavó dela, ela usava 7 saiotes. Então, ela não tomava banho, ela só trocava o saiote. Que coisa, meu Deus. Mas nós não. Pedro falou assim: lava o meu pé, porque o pé sujo. Está em contato com o dia a dia. Então, o fato de todo dia a gente tem que lavar os nossos pés espirituais é permitir que Deus faça uma obra maravilhosa na nossa vida. Eu não quero ter a poeira do mundo no meu pé. Irmãos, o mundo estressa a gente, sim ou não? O mundo estressa a gente, sim, não estressa? Essa semana eu saí de casa, mas tranquilo, sossegado. A hora que eu fui abrir o portão do apartamento, lá do prédio que eu moro lá, eu não tinha o controle naquele carro. Alguém tinha pegado o controle. E eu fiquei ali, eu estava com tanta paciência, falei assim: eu vou ficar um pouquinho aqui, porque vai chegar alguém agora e vai abrir o portão para mim. Mas aí chegou um moço da mudança, ele falou assim: eu já pedi para o rapaz abrir o portão, ele não abriu ainda, o senhor não pode buzinar? E eu buzinei. Mas com o portão fechado. Aí ele falou assim: o senhor não pode buzinar de novo? Eu buzinei de novo, mas com o portão fechado. Aí o rapaz, acho que ouviu lá e abriu o portão. Quando abriu o portão, tinha um carro parado em frente à garagem. Acho que era um motorista de aplicativo, parado em frente à garagem. Mas ele ficou bravo comigo, ele achou que eu estava buzinando para ele. Mas eu nem tinha visto ele ainda. Ele achou que eu estava buzinando para ele porque ele parou em frente à garagem,
para pegar passageiro. Eu que estava errado. Mas eu não estava buzinando para ele. A sorte dele é que eu estava num bom dia. Eu falei, brigar para quê? Discutir para quê? Se estressar para quê? Sujar o pé antes de sair de casa, já com a ira no coração, para quê? Ah, deixa para lá. Nem sei quem é. Já pensou se eu arrumo uma confusão com o rapaz? Eu falo assim, eu já estava com a resposta pronta, irmão. Eu já ia para o ataque, Haroldo. Já pensou se eu falo alguma coisa, ele fala assim, pastor, tudo bem, desculpa. Meu Deus do céu. Aí a coisa ficava ruim para mim. Então, para mim, aquilo foi... Eu não buzinei para ele, eu não quis estragar o meu dia logo de manhã, porque logo de manhã, se você já estraga o seu dia, você já vai querer arrumar mais confusão, porque aquela confusão não foi resolvida. Então, em nome de Jesus, pare de confusão e deixa Deus abençoar a tua casa. Deus é o Senhor da sua vida. E aqui fala sobre algumas situações que a gente leu sobre perseverança. E fala que a gente precisa não se cansar de fazer o bem. Você sabe o que a Bíblia diz? Que quem dá para o pobre, empresta a Deus, abençoa, Deus abençoa. Então, quando você for abençoar o pobre, saiba que seja um pobre trabalhador, honesto, competente, senão você joga num saco furado. Entendeu? Você abençoa o pobre. Hoje, quando eu passo nos semáforos da rua aí, e tem aquela pessoa pedindo moeda para mim, e pedindo dinheiro, eu já levanto a mão e falo assim, ele já fala, lá no Jaraguá? Eu falei, lá no Jaraguá. Ele já sabe que lá tem café, tem almoço, tem banho, tem comida, tem cama, mas só que lá não pode usar droga, lá não pode chegar bêbado. Então, às vezes, a pessoa prefere dar uma escapadinha e ir para a rua. Eu já ofereci para levar ele para lá. Vários deles. Sobe aqui no carro, eu te levo lá. Ele fala assim, mas eu sei onde que é, eu vou. Então eu não posso dar nada, porque lá já está todo o nosso recurso empenhado. Ele não é um pobre, ele é uma pessoa que está dependendo de um vício. É um coitado? É um coitado, porque todo viciado é um coitado. Ele está amarrado, ele está preso, ele está vencido pelo vício. O vício é mais forte do que ele, então ele é um coitado. É um miserável que precisa da bondade de Deus, mas o Senhor o alcança também em nome de Jesus. E às vezes você faz o bem, e muitas de vocês que estão me ouvindo já fizeram tanto bem que falou assim, eu não ajudo mais. Não esquece isso. A Bíblia fala assim, volta o versículo, Rafael, Gálatas 6:9. Se você não desanimar, você vai colher. Tem isso ainda. Você tem que fazer o bem e não pode desanimar. Porque se você desanimar, nem a colheita daquilo que você fez, você recebe. Então está aí, desanimar. E desânimo vem de perseverança. E perseverança é ter constância, é seguir em frente, é caminhar, é continuar, como Tiago foi orientado pelo apóstolo Paulo. E coloque para mim, fazendo um favor, o capítulo, perdão, não é o Tiago não, que foi por Paulo. Tiago escreveu, Tiago 1, verso 2, quando ele escreve para a gente isso, ele fala para nós assim, Rafael vai colocar, dizendo assim, meus irmãos, consideram motivo de alegria o fato de passar por provações. Para aí. Pois sabe que a provação, ela traz perseverança. Perseverança. Se você for no dicionário, é não desistir com facilidade. Não desistir de algo específico. É ter uma constância, mesmo enfrentando dificuldades. Alguém passou no mundo e disse uma frase assim, o difícil não é fácil. É verdade. O difícil não é fácil. Quem falava isso era aquele presidente do Corinthians, como é que é? Vicente Mateus. Jorge Mateus é cantor. Vicente Mateus. Ele falava assim, o difícil não é fácil. Irmão, sabe por que muitas pessoas não recebem no final o prêmio da soberana vocação? Sabe por que muitas pessoas elas não concluem as obras que começaram? Porque elas não perseveram. Isso é lógico. Sabe por que elas não perseveram? Porque no meio do caminho apertou.
No meio do caminho houve dificuldade. No meio do caminho houve problemas. No meio do caminho tem situações difíceis. Tem um engenheiro que eu conheço, chama Flávio. O Flávio é engenheiro civil. Deus abençoe a casa dele. Flávio, você que está me ouvindo aí. Numa obra, 2 e 2 é 4? Numa construção, você tem dificuldades? Tem. Qualquer um sabe, porque o servente de pedreiro sabe, o pedreiro sabe, ainda mais trabalhar para mim, sabe porque vai ter dificuldade. Por quê? Porque você está fazendo lá uma parede, de repente você fala assim, nossa, mas se fazer essa parede do lado de lá vai ficar melhor. Vamos fazer do lado de lá? Então, segue em frente. Abre outro buraco e vamos seguir em frente. Agora, às vezes você compra o material, não chega na hora certa. Você está construindo, você sabe disso. Às vezes, se você compra o piso, não ficou assentado do jeito que você gosta. Às vezes, o sentamento ficou bacana, mas faltou piso. Às vezes, o telhado faltou telha. Irmão, tanta dificuldade. Aí você está com a pintura, com o eletricista, com o encanador, com o gesseiro. Os 4 tudo junto trabalhando. Aí um fala assim, é a culpa do gesseiro. Outro fala, é a culpa do pintor. É a culpa do eletricista. E sempre sobra para o eletricista, né, Cosmo? A culpa é de todo mundo. E às vezes você está lá administrando. Aí você vai fazer um negócio, por exemplo. Você vai fazer um negócio. Nesse tempo de pandemia aí, nós tivemos uma ideia, e o Leo daí, e nós tivemos uma ideia de comprar pulverizadores e vender alguns pulverizadores que ninguém tinha, e a gente achou alguém que tinha. Então, vamos comprar. Aí, compramos bastante pulverizador e fomos vender. E como estava vendendo, a hora que você pega o pulverizador, você fala assim, não tem código de barra. Aí não tem código de barra. Não tem código de barra. E agora? Não tem código de barra. Agora não tem isso. Agora tem que carregar no carro e levar. Aí você carrega no carro e leva. Aí o pacote vem fechado. Aí a hora que o pacote está fechado, a pessoa fala assim, eu não quero um pacote, eu quero menos. Aí você pega e coloca menos. E você coloca menos. E aí ele cai na sua mão. Aí você tem que buscar o gatilho. Mas no frigir do ovo, se você continuar e fazer tudo certinho, dá lucro. Todo mundo resolveu cozinhar nesse tempo de pandemia, Cirineu. Todo mundo resolveu cozinhar. E faltou, sabe o que no mercado? Rolo de massa. Pau de macarrão. Faltou, não tinha para vender. Eu lembrei que todo mundo está querendo, e a empresa que eu trabalho vende. Aí eu comprei uns quase 1000 rolos de massa e deixei no carro. Só que o pacote vem com 30. Aí a pessoa falava assim, eu queria 14. Irmãos, 15, 20... Não tem coisa pior no mundo que entregar rolo de massa sem caixa. Aí eu saía para entregar no carro, assim, daqui a pouco caía tudo no chão. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu pegava assim, escorregava de novo. Aí até eu descobri que aquilo era muito liso e escorregava na mão. Só que no frigir do ovo, eu entreguei todos os rolos de massa, acabamos comprando mais rolo de massa e ganhamos um extrinha. As dificuldades todo mundo enfrenta. Se você não tiver dificuldade, não tem graça. A Bruna Dias, ela tem um pet shop que ela lava cachorro. Tenho certeza que tem alguns cachorros que vêm com o espírito do Satanás e quer morder todo mundo lá dentro. E dá trabalho, e late, e tem aqueles que é bonzinho, mas tem aqueles que é complicado. Tudo tem a sua dificuldade. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for se empenhar, tem dificuldade. Irmãos, tem gente que a gente batiza nas águas aqui e nem gripe pega. É uma bênção, a gente batiza o irmão, ele fica 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, ele não pega nem gripe. Está tudo bem, irmão? Está tudo bem. E como que está? Glória a Deus, aleluia. Tem uns irmãos que você, antes de batizar, está dando dor de cabeça. Ora, por causa disso eu vou desistir de igreja? Não. Eu vou desistir da pessoa? Não. Eu vou desistir do ser humano? Não. Tem famílias que casa e é uma maravilha. Tem famílias que casa é que nem a casa da Talita. Tem dificuldade, mas o Emanuel, o Deus conosco, que está na casa que não tem dificuldade, também está na casa que tem. O Deus conosco que está com você todos os dias da sua vida. Mesmo que os rolos de massa caiam no chão, você vai lá e pega e fala assim, vou continuar. Porque isso me traz sustento para a minha casa.
Tem dificuldade? Você continua. Continua. Eu tenho certeza que a Silmara, ela trabalha com pedicure e que faz a mão lá. Manicure. Eu ia falar mão de cure. Manicure e pedicure. Tenho certeza, tem gente que ela faz a unha lá tranquila, mas no começo eu tenho certeza que você tirou bife dos outros. Tirou, no começo tira bife. Mas aí você vai aprendendo a fazer, vai trabalhando. Aí a pessoa olha assim, nossa, que unha bem feita. Quem foi? A Silmara. A Silmara? É ela que fez minha unha. Olha, mas ficou bonita. É ela que fez. A gente não pode desistir nas dificuldades, porque quando surgem as dificuldades, se você desiste, você não termina. E é caminhar com dificuldade que faz a diferença nos grandes. Não importa se ele é engenheiro, não importa se ele é servente, não importa o que ele trabalha, se ele é pastor, não importa a posição que ele ocupa, o que faz a diferença na vida dos que vencem é porque eles perseveraram. E quando eles perseveraram, Deus abençoou. E aqui eu quero falar de um homem que perseverou o tempo todo. Seu nome é Josué. De escravo a governo. De escravo a líder de uma nação. Quando Josué saiu do Egito, caminhando em terra prometida, junto com a ideia de Moisés, ele é da tribo de Efraim, ele não era da tribo de Efraim apenas, ele era um dos cabeças da tribo de Efraim, ele era um cara respeitado. Mas ele era escravo. Ele era escravo para o Egito. Embora ele era príncipe na sua nação. Mas para o Egito ele era escravo. E ele sai junto com Moisés, aquela multidão. Então ele era mais um na multidão, mais um dos escravos sem nome da multidão. Passado um período de tempo, quase um ano aproximadamente, eles estavam para entrar em Canaã. E Moisés escolhe 12 espias para ir para Canaã. E entre os 12 espias, a tribo de Efraim mandou um camarada chamado Oséias. Cada tribo mandou um. A tribo de Efraim mandou Oséias. Outra tribo mandou um tal de Calebe. Considerando que Calebe tinha 40 anos nessa época, e foi até os seus 120, e com 85 anos eles entraram na Terra Prometida, considerando isso, e considerando que Josué morreu com 110 anos de idade, segundo a Bíblia, Josué tinha 3 anos a menos que Calebe. Então Josué era um homem de 37 anos. Mas cadê Oséias? Oséias era o Josué. Quando Moisés chega e fala assim, qual é o seu nome? Fulano, qual é o seu nome? Chegou em Oséias, qual é o seu nome? Oséias. Ele falou, não, você não tem cara de Oséias, não. Você tem cara de Josué. A partir de hoje, vou te chamar de Josué, salvação. Uma salvação mais ampla. Oséias é salvação, mas é uma salvação mais curta. Você é a salvação ampla. Vou te chamar de Josué. Toda vez que Deus mudava o nome pela autoridade principal da nação, é porque aquela pessoa tinha aumento de função e de responsabilidade. Receba essa palavra para a sua vida nessa manhã. Deus muda o nosso nome no mês de agosto para aumentar nossas funções e junto às responsabilidades. Só recebe quem não vai desistir. Deus estava mudando o nome de Josué agora de Oséias para Josué. Você vai ter aumento de responsabilidade. E ele vai espiar a terra. E o resto você sabe, quando ele volta de espiar a terra, quando ele volta, onde está isso que Deus muda o nome para você achar na sua casa? Está em Números 13:8. Depois você lê na sua casa, Números 13:8. Quando eles voltam de espiar a terra, olha como o profeta tinha dado o caminho antes da hora. Quando eles voltam, 10 dão um relatório negativo, 2 dão um relatório positivo. Entre eles, o Josué.
Josué disse assim, não vamos desistir. Lá tem gigantes, mas nós podemos enfrentá-los. Lá tem homens fortes, mas o Deus que está conosco é mais forte. Lá tem gente valente, mas o Deus que está conosco é o valente. É o cara, é o poderoso, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que deu as pragas no Egito. Nós vamos vencer. Resultado disso, ele foi contra a maioria. A maioria era pessimista e a minoria era otimista. 2. Agora, você dizer isso na frente de todo mundo, que você acha que a terra prometida, Carlos, pode ser conquistada, é uma coisa. Mas agora você vai conviver com aquele povo andando no deserto por 40 anos por causa da desobediência deles. E aí, por exemplo, eles estão lá reunidos, de repente Josué passa e alguém fala assim, esse é um dos 10 fala assim, esse é aquele que falou que dá para conquistar a terra. Nós estamos perdendo tudo aqui no deserto. Ao deserto nos fazendo sofrer. Ao deserto nos fazendo se angustiar-se. Ao deserto nos dando lembranças do Egito. E esse aí fala que lá na terra que mana leite e mel, lá onde tem a vitória, nós podemos possuir aquela terra, mas aquela terra tem gigantes. Josué falou assim, eu imagino que esses comentários de rodinha, eu não gosto dessa palavra, mas de bastidores aconteceu. Eu já falo assim, se você não acredita, é problema seu. Eu acredito. Irmão, se você trabalha num lugar onde todo mundo não acredita no Deus que você serve, não importa, acredite você. Se você tem um lugar onde as pessoas não acreditam que Deus pode fazer, acredita você, porque o Deus que você serve é o Emanuel, é o Deus presente, o Deus abençoador, é o Deus que colocou uma missão na sua mão, e se você não desistir, você vai colher. Você já pensou em desistir, pastor? Muitas vezes. Por que o senhor não desistiu? Porque eu aprendi na Bíblia e no dia a dia, que se a gente continuar e pagar para ver, Deus vai ter que honrar, e Ele honra. E Ele abençoa, e aí Deus vai nos dando sabedoria, só que o crente tem que ter cabeça aberta. Crente que me ouve nessa manhã, não tenha uma cabeça fechada, tenha uma cabeça aberta, principalmente para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela dá para você direções, ideias, e as ideias geram estratégias, e as estratégias aplicadas funcionam. Nunca desista daquilo que você acredita. Se você acredita que Deus pode fazer, Ele o fará, porque Ele é Deus poderoso. E todo mundo talvez cocheava, Josué, Caleb, mas eles continuaram acreditando no que Deus podia fazer. Enfrentaram aquela multidão de opositores. Mas sabe o que Josué viu? Josué viu, irmãos. Josué viu. Todos eles ficando pelo caminho. E ele continuando. Eu tenho certeza que eu vou dizer para você, um dia lá, Pedro, possivelmente, lá pelos 20 anos depois do ocorrido, Josué chamou Caleb para tomar um café. Chamaram para tomar um café. Eles tinham uma maquininha da Nespresso, e aquela maquininha, aquele café solúvel, gostoso que tem lá, sentado debaixo da tenda, falando assim, nós vamos tomar um café aqui. Caleb olhou para Josué, por que você me chamou? Porque eu quero dizer para você, Josué, Caleb, dá uma contadinha nos 10 que foram com a gente. Nos 10 que foram com a gente. Dá uma contadinha aí. Está faltando 6 já. Você sabe que eu estava pensando isso ontem, falando com a minha mulher lá em casa, que daqueles 12, nós 2, 6 já foram para a Chácara dos Quietos? Sabe o que é a Chácara dos Quietos? Aqui perto da Saudade, não tem barulho, não tem nada, um silêncio só. Quer silêncio, vai morar ali. Foram tudo para a Chácara dos Quietos, ou dos Pés Juntos, tudo lá. Daqui a pouco passou mais 15 anos, Josué e Caleb se reuniram para tomar outro café, agora foi na casa de Caleb. Caleb, para fazer propaganda, vamos fazer da outra também. Era da Doce Gusto, vamos tomar um café aqui. Tomando um café, Caleb falou assim, Josué, você já percebeu que só ficou nós 2? Os 10, já subiu para contar a história? Só nós 2 ficamos aqui? Vale a pena acreditar. Você desistiu do sonho? Eu falei assim, eu não. Mas Caleb tinha um sonho que ele sabia, o Monte Hebron. E Josué
Não sabia o plano de Deus para a vida dele. Ele só sabia que ele foi treinado por Moisés. Então ele andava junto com Moisés. Ele era o moço de Moisés. Ele era o ajudador de Moisés. Moisés tinha 81 anos, mais ou menos, quando ele teve o primeiro contato com Josué, 37. Então a diferença de idade era de 40 anos. Josué estava com seus quase 80 e Moisés com quase os seus 120. Mas ele não sabia o plano de Deus para a vida dele, eu imagino, porque não tem nenhuma noção na Bíblia até a morte de Moisés, quem ia dar sequência no assunto. Sabia que o treineiro, quem estava treinando era Moisés, e quem estava sendo treinado era Josué, era o rapaz que andava mais perto. Toda vez que você vê alguém andando muito mais perto do líder, é porque o líder já quer passar o bastão. E aí estava lá, vamos treinar, vamos ajudar, vamos cuidar, vamos ensinar, vamos conversar, vamos repreender, puxa a orelha, não é assim, é assim. Mas ele não tinha plano. Aí Josué e Caleb conversando, o Caleb falou assim, ó Josué, todo dia que eu acordo eu sonho com o meu monte lá, o monte que Moisés disse que vai ser meu, o Monte Hebron. Eu falei assim, mas Caleb, você tinha 40 anos, você está... Caleb, olha o nosso jeito, nosso estado aqui, 80 e poucos anos. Falou Caleb, Josué, fica quieto, Josué, você não sabe de nada. Josué, eu tenho a mesma força daquele dia. Era conversa de compadre. Um sabia o que o outro pensava. Só que aí aconteceu. O escravo, treinado pelo legislador Moisés, chega a notícia na casa dele. Moisés morreu. E ele procura o corpo de Moisés, não acha, procura o corpo de Moisés, não acha. E o próprio Deus resolveu de colocar o líder na sequência do trabalho. Josué, a sua primeira missão agora vai ser comandar no lugar de Moisés. Irmãos, substituir gente fraca é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer passinho para a esquerda e para a direita que você dá, na bênção. Substituir cabeceira é um problema. Se eu substituir cabeceira, sabe o que eu faria? Faria exatamente o que ele sempre fez. Eu nunca ia sair fora da rota até todo mundo se acostumar com o estilo. E aí Josué olhou e falou assim, Moisés, meu Deus. Ele fraquejou, mas Deus já veio falando assim, calma aí, rapaz, você não é homem de desistir, não. O seu nome foi mudado para Josué, porque quando o profeta mudou o seu nome para Josué, ele já estava dizendo para todo mundo que você tinha aumento de função e de responsabilidade. Eu profetizo na sua casa, vem vindo aumento de função e responsabilidade para você. Aí Josué assumiu. E Deus disse o que eu falei semana passada, tão somente ser forte e corajoso, não temas. Medita na minha palavra de dia e de noite, porque eu vou ser contigo, e tudo que você fizer eu vou abençoar. E foi. Aí chegou, Josué é o homem. Se você ler na Bíblia, não vai dar tempo de eu pregar tudo, mas Josué é o homem das 37 conquistas de cidade. Tinha 37 cidades para ser conquistadas na terra prometida. A gente lembra mais de Ai, de Corazim, a gente lembra mais de Ai e de Jericó. Mas tinha 37 cidades. Ele conquistou todas. Ele tinha estratégia para cada guerra. É um estrategista nato. Era um homem que não saía sem uma planta, sem um projeto na mão de como ia acontecer, de uma ideia. É o homem da oração que o sol e a lua param. É homem das muralhas de Jericó. Mas agora ele está diante do Jordão. O Jordão está cheio. Cheio, é tempo das águas. Atravessou o Jordão, estamos em Canaã. Qualquer normal poderia pensar assim, vamos esperar baixar as águas. E aí a gente entra. Deus deu uma direção para ele. Olha só a direção. Está ali no livro de Josué, capítulo 3, verso 11. Deus deu uma direção para ele. Nós vamos atravessar o rio na terra seca. A pretensão de Josué não era fazer mais do que Moisés. Vamos voltar lá para o Mar Vermelho, que eu vou atravessar o Mar Vermelho também. Não, eu vou atravessar o rio. O meu patrão atravessou o mar, eu atravesso o rio.
sábio, inteligente, visão, reino de Deus. Chegou diante do tal versículo lá, Josué 3, verso 11. Josué então está chegando e fala para o sacerdote: vocês vão até lá, e quando vocês colocarem a planta dos vossos pés na água, o rio vai abrir. Vem a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Verso 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Verso 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, as correntezas será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Irmãos, aconteceu exatamente isso. Passou em terra seca. Eu quero profetizar e a banda pode chegar para mim terminar. Deus está abrindo caminhos para você. Você que pensa assim, quando chegou na minha vez, as águas estavam mais altas. É isso mesmo. É porque você não é pessoa que desiste, você é pessoa que persevera, você é pessoa que continua. Sabe por que eu estou contando a história de Josué aqui? Porque Josué foi um homem que não desistiu. Primeira grande vitória de guerra dele foi contra Jericó, a maior de todas as cidades. A mais fortificada, a mais bem guardada, as das muralhas. E Josué, então, com uma estratégia do céu, rodeia aquela cidade 7 vezes. E na 7ª vez que rodeia a cidade, com toque de trombeta, no último dia, 7 vezes no mesmo dia, as muralhas também caem. Josué é o homem que vai lutar contra Ai, uma cidade pequena, e perde a guerra. E aí, inconformado de perder uma guerra, mas não perder a batalha, porque tem gente que perde uma guerra, não quer nem saber por que perdeu e continua fazendo. O dia que você não parar para ver onde você perdeu, você nunca vai vencer mais, filho. Você tem que parar. Não deu certo aqui. Por que não deu certo? O que aconteceu? Qual foi a estratégia que eu usei? Por que não funcionou? Qual era a ideia? Por que as coisas aqui não andaram como tinham que andar? Alguma coisa está errada. Está errada com Deus? Não, então está errado comigo. A gente fica muito questionando porque o que está errado com Deus. Com Deus não está nada errado, o céu não tem nada de errado. Está errado comigo, alguma coisa aconteceu. Era para ir lá em Ai, era para destruir toda aquela cidade, era para eliminar todos. Acã, ele guardou algumas coisas e trouxe escondido, escondeu na sua casa. Eles perderam a guerra. Quando eles perderam a guerra, Josué foi lá e falou assim: por que nós perdemos? Deus falou assim: porque um dos seus tem coisa babilônica escondida, tem coisa errada escondida, tem coisa na tenda. Então foi lá, achou. Sabe o que Josué fez? Firme. Sacrificou a família daqueles pecadores na frente de todo mundo. Hoje estamos no tempo da graça, aquele tempo não era graça. Mas olha bem para mim e presta atenção. A Bíblia diz assim: se eu encubro o meu pecado, eu nunca vou prosperar. Mas se eu confesso e deixo, alcançarei misericórdia. Está aí. Um homem de estratégia. O pecado escondido na tenda de Acã trouxe a derrota na guerra. Trouxe a perda na guerra. Quando o pecado foi resolvido, a vitória veio. Foram para a guerra e venceram. Mas nota, o mesmo homem que puniu Acã pelo pecado, teve misericórdia da prostituta Raabe. Sabe por quê? Porque Raabe escondeu os espias dentro da sua casa. E disse assim: fala lá para o líder que eu fiz isso. E Josué mandou um recado: fala para ela colocar um manto vermelho bem na varanda da casa dela, porque a gente sabe que é o sinal. Quando chegar para invadir, nós vamos lá na casa dela e vamos resgatá-la com vida. Manto vermelho, lembra o quê? Sangue de Cristo. Era um homem antenado até com o futuro. O sangue do Cordeiro perdoa os pecados. Não importa o tamanho do pecador, o tamanho do pecado.
Pecado é pecado. Então era um homem que soube achar o erro para corrigir a estratégia, e é um homem também que soube usar de misericórdia com quem usou de misericórdia com ele. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando estiver na sua mão decidir a vida de alguém, e puder usar de misericórdia, é o melhor caminho. Não podendo, é uma outra situação. Tendo que colocar os pratos no seu lugar, ou os pingos nos is, é uma outra situação. Mas podendo usar de misericórdia, com o coração arrependido e sincero, use. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que vê a sua misericórdia, verá a sua amanhã. Porque amanhã podemos precisar de misericórdia. Então é um homem espetacular. Um homem de ideias. Um homem de planejamento. Um homem que sabia agir quando tinha que agir. Um homem que sabia ser misericordioso quando tinha. Um homem de conquista. Um homem que terminou o seu propósito e conquistou as cidades que estavam no território de Canaã e estabeleceu Israel lá. Eu quero que você creia no que eu vou dizer em nome de Jesus. E se possível, fique em pé na sua casa. Você é a pessoa que vai estabelecer os propósitos. Só não desiste. Dificuldade todo mundo vai enfrentar. Sirineu, eu tenho certeza, nesses mais de 30 anos de padeiro que você é, teve dia que a amassadeira, o trigo enroscou lá. E você continua fazendo pão até hoje. Sabe por quê? Porque você foi descobrir por que o trigo enroscou. Talvez não era uma boa qualidade, talvez não era um bom trigo, talvez a assadeira não bateu na rotação certa, mas não é porque alguma coisa de errado acontece que a gente tem que desistir. Não é porque eu acordo de manhã e buzino, e a pessoa que está em frente à minha garagem acha que eu estou buzinando para ela sair. Não, eu não estava. Para que eu vou perder meu dia por causa de de uma coisa mal entendida? Não. Faz de conta que não aconteceu nada e segue a vida. Vamos brigar por coisas grandes. Vamos lutar que nem leão, é por coisas grandes. E eu quero profetizar para você, recebe isso hoje. Deus coloca coisas grandes na sua mão. Quem recebe vai dando glória a Deus onde você está. Meu Deus e meu Pai, amanheceu e eu nada pesquei. Parecia ser como um dia como qualquer outro. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.